versículo de número 24. Vamos ler 4 versículos para nós iniciarmos nessa noite com alegria esse sermão, a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe o seu smartphone, seu celular, na carta no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 20 até o versículo de número 24. Vamos meditar um pouquinho sobre esse tema glorioso, importante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos orar mais uma vez, amado Deus. Que alegria podemos estar aqui nessa noite, na Tua presença, pedindo ao Senhor, invocando o Teu nome, suplicando ao Senhor, para que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Estão desejosos de aprender um pouco mais da Tua santa palavra. Senhor, renova as nossas forças, nos ensina a nos alegrar em Cristo, nos alegrar nas coisas celestiais. Senhor, eu oro por cada um dos que estão aqui presentes. Oro também por aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa live. Oro, Senhor, pela Tua igreja que se reúne nesse momento, num momento de culto ao Senhor. Senhor, supra as nossas necessidades. Entra com providência nas nossas causas. Soluciona os nossos problemas, ó Deus. Oramos, Senhor, para que os nossos ombros sejam fortalecidos, para que possamos suportar com alegria as provações que o Senhor deseja que enfrentemos. Mas oramos também para que o Senhor tenha compaixão de nós e tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Oramos para que o Senhor tenha compaixão da Tua igreja, Senhor. Não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir da caminhada, não nos deixe falhar nesta peregrinação cristã, mas que possamos ser como aqueles 70 enviados para representar ao Senhor e para anunciar a chegada do reino de Deus. Senhor, oro para que as nossas famílias sejam restauradas, oro pelos casamentos, oro pelos filhos, oro para aqueles que estão em pânico, com medo desse vírus. Eu oro para que o Senhor acalme os corações e fortaleça as vidas que estão ouvindo-nos nessa noite. Pai, renova as nossas forças. Nós não temos forças em nós mesmos, nós não somos dignos, mas nós confiamos na Tua grande compaixão e misericórdia. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Esse texto que nós estamos lendo, irmãos, o contexto que na semana passada nós falamos sobre o envio dos 70 discípulos que Jesus enviou para evangelizar, e a Bíblia diz que Jesus enviou de 2 em 2, com o objetivo de que eles fossem aonde Jesus deveria ir. E eles foram com muita alegria. Jesus faz um alerta dizendo que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E ele diz para nós orarmos ao Senhor para que o Senhor envie mais trabalhadores para essa seara. E Jesus está dizendo que essa seara, o mundo, ela é grande e são poucos os ceifeiros, e o caminho para que o Senhor envie mais trabalhadores é o caminho da oração. Ele também faz um alerta dizendo: eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. É um alerta sobre o perigo de se levar a mensagem do reino a este mundo perdido. Não se iluda, o mundo odeia o Evangelho, o mundo odeia Cristo com as suas obras. O mundo odeia tanto Cristo que eles foram capazes de criar um novo Jesus para substituir o Jesus que Jesus bíblico. O Jesus que o mundo ama é um Jesus paz e amor, é um Jesus que não condena o pecado. Mas quando você expõe o Evangelho e o Jesus bíblico, esse Jesus é odiado. Esses dias eu li no Instagram uma frase de uma moça que está parada no Evangelho, dizendo que o fanatismo religioso fez os cristãos inventarem um Jesus que é preconceituoso, que é um Jesus que não suporta a falha das pessoas, e ela está nos acusando de sermos fanáticos por pregarmos o Jesus da Bíblia. Jesus não é esse Jesus que esses fanáticos estão pregando. Esse Jesus, que o Jesus da Bíblia é um Jesus amoroso, é um Jesus que não tem preconceito com as pessoas. Então Jesus está dizendo: tome cuidado, porque eu estou enviando vocês no meio de lobos, ou seja, há um perigo em se pregar o verdadeiro Evangelho. Paulo diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O mundo não está disposto a aplaudir a igreja. Muito pelo contrário, o mundo está disposto a perseguir a igreja. Então ele continua a nos ensinar quando ele enviou 70. Ele diz que por onde eles entrarem, eles iriam anunciar que o reino havia chegado. E se eles fossem em alguma cidade que eles não fossem recebidos, até o pó dos seus pés deveriam ser sacudidos. E Jesus faz uma declaração importante aqui no verso 11 e 12, ele diz: no entanto, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeita o Evangelho. Então olha só, a cidade de Sodoma e Gomorra, lá no Antigo Testamento de Gênesis retrata sobre ela, foi destruída, foi uma cidade pervertida, foi uma cidade terrivelmente corrompida, uma cidade em que o homossexualismo era presente. Essa palavra sodomia vem dessa cidade, fala muito de relações sexuais ilícitas, e era uma cidade totalmente pervertida, corrompida. Sodoma é sinônimo de corrupção, Sodoma é sinônimo de uma cidade que chegou no fundo do poço moral. E Jesus está dizendo: haverá menos rigor para essa cidade pervertida do Antigo Testamento do que para essa cidade que rejeita o Evangelho. Logo nós aprendemos que o pior pecado que um homem pode cometer é rejeitar o Evangelho. O que é que leva o homem à condenação? O que condena o homem não é o pecado propriamente dito. A consequência do pecado é a morte. Mas o que condena o homem é rejeitar o plano de Deus para a salvação dele do pecado. Eu vi uma ilustração uma vez, para a gente introduzir isso, de um rapaz que foi condenado à morte por causa de um roubo, muitos anos atrás. É uma ilustração. E o governador, que tinha o poder de dar um indulto para aquele rapaz, falou: vou visitar esse rapaz lá na prisão, e se ele for um cara, eu vou dar um indulto para ele. Aí sabe o que ele fez? Ele escreveu o indulto, colocou dentro de uma Bíblia e foi até a prisão onde esse rapaz estava e ofereceu a Bíblia para ele. Ele disse: eu não quero a sua Bíblia, moço. Ele estava disfarçado, ele não reconheceu que era o governador.
E ele insistiu para que a Bíblia fosse dada para ele. Ele disse: eu não quero sua Bíblia, eu não quero esse negócio de Deus, eu já estou com meus dias contados. E tratou super mal aquele cara. E quando o governador vira as costas, o carcereiro vai até onde a cela dele. Vai ser um cara bobo demais, cara, você é louco. Por quê? Aquele cara que estava aqui é o governador. Ele veio aqui com a intenção de te dar um indulto. Ele colocou um indulto dentro da Bíblia e você cuspiu no cara, você rejeitou o cara, você tocou o cara daqui, agora você vai morrer, você é louco. Aí no dia do julgamento, colocou ele na forca e falou: você quer dizer, quais são, você quer falar suas últimas palavras? Ele disse: eu quero. E ele disse: eu estou sendo condenado hoje, não pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado hoje porque eu rejeitei a única possibilidade de absolvição que eu tinha naquele dia. Eu rejeitei, eu maltratei aquele que podia me absolver. Então eu não estou sendo condenado pelos meus crimes. Eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o indulto do governador sem ele estar sabendo. Entenderam isso? Ele está dizendo: haverá menos rigor. Então o pecado terrível que nós cometemos, o pior tipo de pecado, é o pecado da incredulidade. Rejeitar o Evangelho é rejeitar o único caminho possível de absolvição. Então, os cristãos pecamos, mas por que nós não seremos condenados? Nós não seremos condenados unicamente por causa do Evangelho de Cristo, por causa da obra de Cristo. E ele diz: ai de ti, Corazim, ele vai ensinando isso. E ele está dizendo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para as cidades que rejeitam o Evangelho. Quando termina de ensinar isso, os 70 voltam para Jesus. E o texto está dizendo aqui que eles voltaram cheios de alegria. E eles diziam, dando um relatório para Jesus, tendo um relatório de sucesso. E eles falam para o Senhor: Senhor Jesus, até os demônios eles nos submetem em teu nome. Olha que interessante, eles estão dizendo que o nome de Jesus, através do nome de Cristo, os demônios se submetem à autoridade de Jesus, e eles ficaram cheios de alegria por causa disso. E Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio, e eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Esse é um dos textos mais lindos de Jesus, quando ele diz sobre alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no céu. Se você fizer uma pesquisa simples na sua Bíblia, você pode pesquisar, se você tem uma Bíblia no celular, e procurar a palavra alegria na Bíblia, ou bem-aventurança, ou felicidade. Você vai descobrir o que a Bíblia ensina sobre alegria, o que a Bíblia ensina sobre felicidade. E você vai se surpreender que toda vez que a Bíblia fala sobre bem-aventurança, felicidade, alegria, ela geralmente está associada com quem Cristo é, com Deus ou com a palavra de Deus. Olha esse texto aqui, aí ele está dizendo: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Se você ler Salmo capítulo 1, diz: como é feliz o homem que medita na lei do Senhor. Como é feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Se você vê Paulo falando sobre alegria, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, quando a Bíblia trata de alegria, geralmente ela não apresenta a fonte de alegria como as coisas terrenas. Você não vai ver na Bíblia dizendo assim: o homem é muito feliz porque ele casou. Você não vai ver isso na Bíblia. Não é que o casamento não traz alegria, mas geralmente a Bíblia ensina a nós procurarmos a fonte de alegria em coisas que não são passageiras, em coisas que não são desse mundo. Eu compartilhei hoje um texto do Joel Bick, acho que é assim que pronuncia, e eu vou ler ele para vocês e para vocês meditarem. Ele diz assim: você está pronto para a eternidade? Você tem desejo de estar com Cristo para sempre? Você tem desejo de estar com Cristo para sempre? Você está pronto para a eternidade?
Pastor, mas eu acho que eu não estou muito pronto porque eu ainda peco, eu ainda faço alguma coisa, eu ainda... Não, a nossa confiança tem que ser na obra de Cristo. Esses dias eu estava em casa e conversei com a minha mãe já é uma senhora de 71 anos. Eu falei, mãe, quando você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu, meu filho. Qual que é a garantia que você vai para o céu? Me explica isso aí. E fiz um monte de perguntas. Eu falei, não, conversar com o pastor é difícil, mas não, ela tem que me responder, eu só tenho 200 anos de crente. E comecei a ensinar para ela sobre o plano de salvação, sobre qual que é a garantia que nós temos de salvação. Você está pronto para a eternidade? E o que eu tenho que fazer para estar pronto? É não rejeitar a mensagem do Evangelho, como fez aquela cidade. Porque se nós ajeitarmos, como Jesus vai dizer, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Sarzedo, Birité, Belo Horizonte, que ouvem a mensagem do Evangelho e não quer. Então, você está preparado para isso? Você sonha com a eternidade? Você é um cristão que tem desejos de estar com Cristo? De passar com Cristo a sua eternidade? Porque o texto está dizendo, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito. Não sei o que significa isso. Alegrai-vos porque vocês vão passar a eternidade com Cristo. Alegrai-vos porque a cidade eterna já está garantida para vocês. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, um cristão, ele vive com uma principal expectativa. Qual é a expectativa de todo cristão? É a expectativa da volta iminente de Cristo Jesus. É a expectativa de que a qualquer momento os céus vão se abrir e Cristo vai descer glorioso para resgatar a sua igreja e para nos levar para estar para sempre com Ele. E o Joel Brink, ele continuou fazendo essas perguntas que eu achei muito interessante. Ele disse, você está almejando a glória? Você almeja estar com Cristo? Onde é o seu lar verdadeiro? Essa pergunta é interessante. Você é um peregrino? Você está olhando para aquele mundo de amor puro, onde Jesus Cristo é tudo em todos? Lá a batalha estará terminada, lá não haverá mais pecado, lá todo bem será trazido para dentro e todo mal expulso de lá. Lá seremos encontrados por Jesus, e se somos crentes, Ele vai dizer, bem-vindo peregrino. Lá a nossa peregrinação terminará. É isso que move o seu coração? Você é movido pelas coisas de Deus? Você sonha com essas mansões celestiais, com esse findar da peregrinação cristã, onde as nossas tribulações cessarão para sempre, onde nós estaremos para sempre com o Senhor? E Ele diz, o que é céu? O céu é estar para sempre com Cristo. Olha que coisa gloriosa. Esse é o objetivo nosso como cristão. E Jesus está dizendo, alegrai-vos. Por que alegrar? Porque a vossa tribulação, ela tem um tempo contado. Alegrai-vos porque a inscrição do seu nome nos livros celestiais significa que você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você está destinado agora, a partir do nome escrito nos céus, você está destinado a gozar da eternidade ao lado de Deus. E a Bíblia diz que na sua mão direita há delícias eternas e perpetuamente. Qual é o seu lar? Qual é o seu destino? O que é que move o seu coração de verdade? O que é que faz você se saltar de alegria? O que é que faz o seu coração arder de prazer e de alegria? Um cristão, ele está sonhando com a volta de Cristo. Mas deixa eu dizer como é que é um cristão carnal. Um cristão carnal, ele está preocupado com a volta de Cristo. Não é porque preocupado, não é porque ele está com medo de ficar. Ele está preocupado porque ele tem coisas demais para fazer que ele não queria abandonar essas coisas. Já viu um cristão jovem que está dizendo assim, Jesus não vai voltar agora, não, que eu tenho que casar. Ai meu Deus, se Jesus voltar agora, como é que eu faço? Eu não casei ainda. São pessoas que estão dizendo, a volta de Cristo não é tão importante assim. Senhor, agora que eu comecei meu negócio, agora que eu estou sendo bem sucedido, se o Senhor voltar agora, eu vou perder tudo isso. É um cristão que não faz ideia do que é participar da eternidade com Jesus. Isso é um cristão carnal. Um cristão carnal está com medo da volta de Cristo, porque ele não quer deixar essas coisas assim.
Eu trabalhando no Uber esses dias, eu estou pegando umas senhoras que trabalham nesses bairros Belvedere, bairros chique, e uma senhora conversando comigo, sabe uma coisa que eu percebi? Falando dos patrões dela, são muito ricos, moram numa mansão linda lá. Eles disse, os ricos estão apavorados com medo de morrer. Eles estão com tanto medo que eles estão monitorando até o que as empregadas fazem. Ela falou assim, se que eles me ligam para mim não receber ninguém em casa, eles pagam para mim não ter que ir de ônibus, porque eles estão com medo. Chega lá, eles não deixam sair para lado nenhum. Eles estão com medo terrível desse vírus. Sabe por quê? Porque eles têm medo de perder tudo que eles têm. E tudo que eles têm se resume a esta vida. Um cristão pode não ter muita coisa nessa vida, mas ele tem motivos para alegrar. E qual é a alegria que nós temos? A nossa principal e mais importante fonte de alegria é o que Jesus diz: não é os demônios se nos submeterem, não é você orar e Deus transformar uma vida de um cara possesso e ele ser liberto, mas a maior alegria de um cristão é saber: o meu nome está escrito nos céus. O meu nome está escrito nos registros celestiais. E quando Cristo vier, eu vou estar subindo com Ele, porque o meu coração almeja estar com Cristo para sempre. Os meus olhos sonham em ver aquele que me comprou na cruz. Os meus olhos sonham em ver aquele que remiu a minha vida, mesmo indignamente, mesmo eu não tendo merecimento nenhum. Eu quero ver esse glorioso Salvador. Querido, vai ser uma coisa gloriosa. Quando Cristo apontar nos céus, o mundo vai entrar em pavor, o mundo vai ficar apavorado. A Bíblia diz que em Apocalipse que os homens vão correr para debaixo das cavernas, e montes, vão dizer, montes caem sobre nós, porque nós não suportamos a glória daquele que está sentado no trono. Mas se você ler 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que a igreja vai estar glorificando a Deus, a igreja vai estar regozijando, enquanto o mundo vai estar fugindo, tentando achar um lugar para cavar, para se esconder, a igreja vai estar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ó dia glorioso! Como é que eu sonhei tanto esse dia, queridos? Essa é a expectativa de um cristão. O cristão vive com os olhos na eternidade. Foi o que Paulo diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então, como é que você tem vivido esses dias? Nós negociamos, nós planejamos, nós desejamos comprar, nós financiamos, isso faz parte da nossa vida. Mas nós fazemos tudo isso com o olho aqui e com o olho lá. Nós sempre acordamos olhando para o céu e pensamos: hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar. E às vezes Ele pode voltar para nós também, individualmente para nós. E se Ele chamar-nos para a eternidade, vai ser o dia mais glorioso e poderoso das nossas vidas. Então, continuando o texto aqui, o verso 21, 20, ele diz: alegrai-vos. Não, porque agora o verso 21, olha que interessante. Verso 20 e 21, ele diz, verso 21: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Quando Jesus está falando, Bruno, sobre o nome escrito nos céus, naquele momento, é a primeira vez que isso acontece no Evangelho, Jesus se exulta de alegria, Jesus se enche de júbilo, Ele exprime grande alegria, Ele experimenta grande júbilo, Ele se alegra grandemente. E por que Jesus está se alegrando? Olha só que interessante, a salvação é tão importante que Jesus agora está se alegrando pela salvação da igreja. Ele está exultando de grande alegria e dizendo: Deus, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas daqueles homens sábios, dos entendidos, mas o Senhor revelou aos pequeninos. É interessante, Jesus não está alegrando por coisas materiais. Jesus não está se exultando dizendo assim: eu estou alegre porque eu estou experimentando um crescimento financeiro muito grande. Jesus não está exultando dizendo assim: eu estou alegre porque a igreja está comprando carros. Ele não está exultando dizendo assim: eu estou alegre porque o povo agora está fazendo viagem para a Europa, fazendo campanha lá em Israel. Oh glória, o povo agora está ficando rico. Em vez de fazer campanha aqui em Birité, a gente vai lá para Israel fazer campanha nos montes lá que Moisés orou.
Jesus não está alegrando por essas coisas. Ainda que essas coisas são necessárias e são bênçãos de Deus, as coisas materiais. Um cristão tem consciência que tudo que ele tem é bênção de Deus. Eu tenho ensinado isso muito para o Miguel. Tomar um copo d'água e agradecendo a Deus. Às vezes eu faço questão de falar isso em voz alta perto dele, para ele entender, já vem imitando às vezes. Toma um copo de água, glória a Deus, meu, que água deliciosa que Deus criou para nós. E às vezes eu pego ele, vai lá, pega a geladeira, abre a garrafinha e toma água. Nossa, graças a Deus, né, papai? Que água gostosa que o papai do céu fez. Por quê? Porque nós temos essa convicção de que tudo que nós consumimos e temos vem de Deus. Mas Jesus está se exaltando por uma coisa muito superior. Por que muito superior? Ele está se exaltando porque a salvação foi dada a pequeninos, a pessoas insignificantes, a pessoas que estavam condenadas à morte, a pessoas que estavam presas nos seus delitos e mortas nos seus pecados. Eu te dou graças, meu Deus, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos e revelaste aos pequeninos. É a primeira vez que Jesus exulta aqui. Se Jesus se exultou pela nossa salvação, por que nós não estamos nos alegrando mais pela tão grandiosa salvação? Isso deveria fazer a gente chorar todos os dias, né? Você já chorou agradecendo a Deus pela sua salvação gloriosa? Você olha para a sua vida passada e fala, puxa vida, eu estava tão perdido, mas agora eu estou salvo. Glória a Deus, Jesus se exulta. E é interessante que Jesus ele está se alegrando não pelos milagres extraordinários, ainda que fosse uma coisa muito boa, não pela prosperidade financeira do seu ministério. Ele se alegrou pela salvação dos perdidos. E outra coisa interessante nesse texto, que Deus ocultou essa salvação, essa mensagem do Evangelho dos sábios e entendidos. Logo eu aprendo que a salvação não é fruto de uma árdua pesquisa acadêmica. O cara ser salvo não tem que fazer uma terrível pesquisa acadêmica, fruto de uma tese de doutorado. Não é algo que você conquista em uma grande universidade do mundo. Eu estava pesquisando sobre universidades do mundo para comentar esse texto e descobri umas coisas interessantes. Universidades como Harvard, 8 presidentes americanos estudaram nessa universidade. Olha, o Obama estudou lá. Bush, Kennedy, 8 presidentes estudaram, né? São grandes universidades. E a salvação não é uma tese de grande que você conquista nas grandes universidades como Oxford, que é uma das grandes, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou essa universidade de Stanford. Stanford é considerada uma das melhores universidades para empreendedores do mundo. Para você ter ideia, alguns fundadores das maiores empresas do mundo estudaram lá, como o fundador do Yahoo, do Google, da Nike. Foram homens que estudaram nessa universidade de Stanford. E o que nós estamos aprendendo? Que a salvação, a gente não encontra salvação nessas grandes academias. Jesus simplificou isso. Uma pessoa que às vezes nunca leu, nunca escreveu, nunca foi numa escola, ela pode encontrar esperança da eternidade no Evangelho. Está dizendo, eu te dou graças a Deus, porque a salvação não está para os doutores e mestres, uma coisa difícil como os gregos acreditavam, que Deus era tão difícil de conhecer, que uma pessoa que conhecesse, ele não conseguia explicar para ninguém. Jesus simplificou, está dizendo, eu te louvo, Senhor, porque o nome dessas pessoas estão escritos no livro da vida, e são pessoas pequeninas. Às vezes pode ter algum doutor, pode ter um doutor, mas o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, e revelou aos pequeninos. A salvação é encontrada em Jesus. A salvação é revelada àqueles pequeninos que creem no Evangelho. E isso é maravilhoso, porque isso alcança o mundo inteiro. Porque se a salvação fosse revelada só aos grandes, estávamos todos perdidos. Deus, em sua sabedoria, revelou o plano de salvação de maneira simples. Ele poderia complicar isso muito se ele quisesse, porque ele é perfeito em sabedoria. E Jesus está se alegrando, porque os nossos nomes estão escritos no céu. Se você ler, mais para não estudar sobre isso, a parábola do filho pródigo,
E ele fala que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha que interessante. A única coisa que faz o céu festejar, a festa no céu, não é por um pecador perdido, mas por um pecador que se arrepende. A festa ali, a alegria ali é em honra àquele que salvou ao pecador. Então o texto está dizendo que Jesus se exultou de alegria por causa dos perdidos que estavam sendo salvos. E sabe o que acontece? Nós só vamos entender isso de maneira plena lá na eternidade. Olha o verso 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Queridos, a única forma de conhecermos quem é Deus é através de Jesus. É Jesus que revela o Pai. É Jesus que revela quem Cristo é. Ninguém conhece Jesus como o Pai conhece. E ninguém conhece o Pai como Jesus conhece. Isso é extraordinário. Em Jesus, o homem encontrou a Deus. Ele é ao mesmo tempo a perfeição da humanidade e a plenitude da divindade. Se você quiser saber qual é o padrão perfeito do ser humano, olhe para Jesus. Se você quer conhecer quem é Deus, olhe para Cristo. Ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho, e é o Filho que revela para as pessoas quem Jesus é. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa aprofundar. É por isso que nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. O objetivo é o quê? Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós conhecemos o Pai. É Ele que revela. Ele está dizendo, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar, nós louvamos a Deus, porque um dia Jesus se revelou para nós. Se revelou a nós quem é o Pai e nos revelou esse glorioso e maravilhoso Evangelho. Verso 23 e 24. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir os que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A maior alegria e felicidade de um cristão é conhecer Jesus. Jesus olhou para os discípulos assim: vocês são felizes demais, caras. Por quê? Porque muitos profetas, reis, aqueles homens do Antigo Testamento, tudo que profetizaram a vinda do Messias, eles sonharam com esse dia e não puderam. Feliz é você que viu o que vocês estão vendo e ouviram o que vocês estão ouvindo. Querida, a maior alegria de um cristão é conhecer quem é Jesus. Ele está dizendo, vocês são felizes, nós louvamos, porque nós também conhecemos o Evangelho. Jesus se revelou para nós. Você tem sido feliz com esse Jesus? Você está feliz com Jesus, servindo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Porque isso é maravilhoso, vocês são felizes, porque vocês estão conhecendo a Jesus. Não há felicidade maior do que conhecer o nosso grande, maravilhoso e poderoso Salvador. E o texto está dizendo, se vocês querem saber como Jesus é, se vocês querem conhecer Deus, vocês precisam olhar para Jesus. E eu ouvi uma ilustração, vou encerrar com ela, falando sobre a felicidade de conhecer Jesus. E foi Joel Bick também que deu esse negócio. E ele diz uma coisa interessante, porque um jovem se apaixonou por uma moça e tinha até marcado o casamento, uma moça muito bonita. E esse jovem era filho de um almirante, um homem muito importante na cidade, na ilustração, e ele tinha um problema, ele era cego, ele não via, e ele se apaixonou por essa jovem, mesmo não enxergando, era uma jovem muito bonita, e próximo do seu casamento, um médico famoso foi até o almirante e falou, se o senhor estiver disposto a pagar, a gente tem a solução para o seu filho voltar a ver. Ele falou, sério, vamos fazer uma cirurgia e é provável que o seu filho volte a ver. Aí ele combinou com o médico de fazer aquilo lá, fazer a cirurgia próximo do casamento. E o jovem teve uma ideia legal. Ele disse, pai, eu quero te fazer um pedido. Nós vamos fazer a cirurgia, vai ter os curativos e tudo. Eu só quero tirar o curativo no dia do meu casamento.
Falei, por quê? Falei, a primeira pessoa que eu quero ver é a minha noiva. Eu não quero ver outra pessoa. A primeira pessoa que eu quero ver na minha vida vai ser minha noiva. E assim eles fizeram a cirurgia. No dia do casamento, ele estava lá na igreja, com os olhos todos enfaixados. Ele não sabia ainda que ele poderia ver. E na hora que a noiva estava entrando na igreja, aquela marcha lá bonita, eles começaram a tirar a venda dos olhos dele. E ele viu pela primeira vez aquela jovem. E sabe o que ele disse? Ele disse, você, meu bem, é muito mais bonita do que eu imaginava. Você é muito mais linda do que eu pensava. Aí é isso que está dizendo o texto, trazendo para o nosso contexto da palavra de Deus. Ele está dizendo, como são felizes, como vocês são felizes, felizes são os olhos dos que vocês veem. Queridos, nós ainda não conseguimos ver Cristo plenamente. Nós estamos com a fenda do pecado, nós estamos com os nossos olhos manchados pela incredulidade, manchados pela ignorância, nós estamos com dificuldade de ver a beleza gloriosa de Cristo Jesus, mas naquele dia da volta de Jesus, vai ser como aquele moço cego que tirou a sua venda no dia do casamento e viu a sua noiva. No dia que Cristo vier, nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer, Jesus, o Senhor é muito mais maravilhoso do que eu imaginava. O Senhor é terrivelmente mais lindo do que eu jamais imaginei. É assim que nós temos que ver. Como é feliz os olhos que veem o que vocês estão vendo. E um dia nós também vamos ter esse privilégio que os apóstolos tiveram de dizer, eu estou feliz porque eu estou vendo o meu Salvador pessoalmente. Estou vendo face a face esse Deus glorioso. E assim nós queremos concluir essa mensagem nessa noite com essa observação. Os nossos olhos estão tampados nesses dias. Nós estamos tendo dificuldade de ver Jesus. Estamos tendo muita dificuldade de buscar a face de Jesus. Nós lemos os textos bíblicos e parece tão inanimados, não parece ter vida. Mas um dia essa fenda dos nossos olhos, esse óculos, esse pano que nos tampa, vai ser tirado. Nós vamos ver Jesus como Ele é. E você vai ficar surpreso que Jesus não parece nada com esse Jesus das paredes que a gente vê por aí. Não é esse Jesus de Hollywood, bonitão aí. Não é que Jesus não seja bonito, mas Jesus que nós vamos ver é tão glorioso que João teve dificuldade de identificar Ele. Quando João viu Ele lá em Apocalipse, ele diz assim, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele falou, parece com Ele, mas é tão glorioso esse Jesus aí, é semelhante. E ele disse, eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele ficou tão eufórico, tão emocionado, tão espantado com a glória que ele viu de Cristo, que ele desmaiou naquele momento. Aí Jesus veio, tocou no seu ombro e diz, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus por esse texto glorioso. E não vos alegrem porque vocês estão sendo bem-sucedidos na sua vida. É só por isso não. Alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos agradecer a Deus. Semana que vem nós encerramos, permitindo Deus, o capítulo de número 10, falando da parábola do bom samaritano. Também muito legal, muito interessante essa parábola. Tem muitas coisas para nós aprendermos juntos com essa parábola, em nome de Jesus. Também tem um texto de Marta e Maria. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus. Senhor, nos ensina a nos alegrar com as coisas celestiais. Estamos com os nossos olhos ofuscados pelas coisas do mundo. Senhor, eu sei que nós estamos no mundo e nós precisamos trabalhar neste mundo como uma ordenança que o Senhor nos deixou desde a criação. Louvamos ao Senhor pelas nossas profissões, louvamos ao Senhor pela nossa casa,
pelos bens que temos adquirido, pelos bens que o Senhor tem nos dado, pelo alimento de cada dia, pelo carro, pela moto, pela casa, pela empresa, pelo salário, pelo emprego. Te louvamos por essas coisas, ó Deus, porque sabemos que todas as coisas vêm descendo lá do alto, do Pai das luzes. É o Senhor quem traz esses dons maravilhosos para os homens. Mas queimem, Senhor, não deixe que essas coisas que o Senhor nos dá nessa terra ofusquem o nosso desejo pelas coisas celestiais. Senhor, nos ensina a buscar as coisas de cima e não as que estão de baixo. Senhor, que os nossos corações ardam pelas coisas dos céus. Senhor, enche o nosso coração de gozo, de paz, de alegria e de desejo pela volta de Cristo Jesus. Porque um cristão, Senhor, que deseja a volta de Cristo, ele procura viver em mais santidade, ele procura viver em harmonia com o Senhor, ele procura amar o próximo, ele procura cuidar melhor da família, ele trabalha melhor na empresa, porque ele está aguardando o juiz de toda a terra, o seu Salvador voltar. Então ele vive uma vida, ele procura viver uma vida que glorifica o teu nome. Senhor, nos ensina a olhar para a eternidade, porque se olharmos para a eternidade, nós seremos maridos melhores. Se olharmos para a eternidade, as nossas irmãs serão esposas melhores. Se olharmos para a eternidade, nós serviremos o próximo melhor. Se olharmos para a eternidade, Senhor, nós vamos trabalhar melhor na tua seara, nós vamos produzir melhor no nosso trabalho, porque os nossos olhos estão naquele que nos capacitou, naqueles que nos chamou e naqueles que nos vocacionou para essa obra gloriosa. Senhor, nos dê alegria pelas coisas celestiais, como o Senhor disse para os discípulos: como é feliz os olhos que veem o que vocês estão vendo, e como é feliz os ouvidos que estão ouvindo o que vocês estão ouvindo, porque muitos desejaram e não puderam, Senhor. E aqui está a igreja do Senhor, desejosa de ouvir a tua palavra, de ver a glória de Cristo Jesus. Então nos fortaleça, Deus, renove as nossas forças e nos ensina a viver em santidade. Nos ensina, Senhor, a viver em comunhão plena com o Senhor, como peregrinos nessa terra, aguardando o nosso lar eterno, o nosso destino eterno, e sempre confiando na obra redentora de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós não vemos nenhuma condição de nós nos salvarmos, mas quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos condição de nos perdermos, porque a obra que o Senhor fez é uma obra perfeita. Um sacrifício perfeito foi oferecido ao Pai em nosso lugar. Fomos justificados, declarados justos pela obra e pelo sangue de Cristo Jesus. E agora, confiados nessa obra gloriosa, estamos convictos que o nosso nome está escrito nos céus, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez, pela obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nos alegre nesta noite, nos alegre em Cristo, nos alegre em Deus, nos alegre na palavra de Deus, e nos alegre também com a esperança da eternidade, porque lá as nossas tribulações terminarão para sempre, lá as nossas enfermidades se irão para sempre, lá a morte nunca mais vai poder entrar, lá não haverá envelhecimento, e o mais importante, lá está Cristo, lá está Deus, o trono de Deus está naquela cidade, e a glória do Senhor ilumina aquela cidade. Lá não haverá luz do sol, porque a glória de Cristo iluminará tudo, e nós cantaremos um novo cântico ao Cordeiro de Deus, que foi morto e que reviveu, e que comprou para si homens de todas as tribos, línguas e nações. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, ó Senhor, te glorificamos, ó Deus, pela obra que o Senhor fez por nós. Nós não merecemos, é graça sobre graça, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo
seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, boa noite e até mais.